3 horas e 36 minutos, o Conexão Futura está de volta ao vivo para falar sobre o acesso à cultura. A gente sabe que no Brasil ele ainda é muito restrito, principalmente nos pequenos municípios. Só para você ter uma ideia, das 1.371 cidades que têm entre 20 e 100 mil habitantes, apenas 68, menos de 15%, têm salas de cinema. Mas tem muita gente tentando mudar essa história, com a criação, por exemplo, de cineclubes. Na Baixada Fluminense, uma das referências é o Mate com Angu. 2 representantes desse cineclube estão aqui hoje no estúdio. O cineasta Cacau Amaral e o rapper Luiz Cláudio dos Santos, o Slow BF, mais conhecido como Slow BF. Quer fazer sua pergunta? Então entra lá no nosso Twitter, o perfil @Canal Futura, ou então ligue pra gente. O telefone é 0 operadora 21 35 23 40 98. Obrigada a vocês pela participação aqui no Conexão. A primeira pergunta, claro, por que Mate com Angu? A gente, lá em Caxias, tem uma escola chamada Álvaro Alberto, né? Que foi a primeira escola da América Latina a fornecer merenda. E a merenda que fornecia lá na época era as doações dos comerciantes, né? Que era fubá e mate. Então servia-se mate com angu. Isso era um nome pejorativo na época, né? Se você estudasse no mate com angu, era sacaneado na rua. Então a gente quis fazer essa homenagem, né? Transformar essa coisa depreciativa numa coisa, um levante e principalmente uma coisa alegre, né? Que é a cara que a gente queria dar pro mate com angu também, pro cineclube. Como é que surgiu a ideia de formar o cineclube? Caxias assim, tem alguns cinemas, né? Hoje tem bastante coisa em shopping, mas na época ainda tinha cinema de rua. Há 9 anos atrás, né? 9 anos atrás, né? E só que lá não passavam os filmes que a gente queria ver. Então a gente tinha que se deslocar, pegar 2, 3 ônibus para poder ir para a capital, para correr atrás dos filmes que a gente queria. E a gente lá acabava encontrando gente de Caxias também, de São João de Meriti, correndo atrás da mesma coisa e com o mesmo problema para se deslocar. Então a gente teve aquela ideia de, por que a gente não faz um cineclube para assistir os filmes que a gente gosta em Caxias mesmo, né? Foi daí que surgiu, o embrião da coisa foi assim. E como é que é, assim, o interesse de vocês, na verdade, por o audiovisual? Porque, assim, fazer um cineclube é muito bacana, mas requer aí também um entendimento mínimo do que vai se colocar para ser exibido nesse cineclube. Como é que foi esse interesse? Nesses 9 anos de estrada, né? O Mate com Angu fez 9 anos no mês passado. A gente vai aprendendo com os erros, com né? certeza. Com certeza, há 9 anos atrás, a gente não sabia absolutamente nada. O negócio era querer ver filme e exibir Não, era só ver o filme, como você pode ver na sua casa, com seus amigos. Ter acesso mesmo, né? Só que no início era uma coisa até meio egoísta, né? A coisa era só pra gente mesmo, mas só que as outras pessoas foram querendo ver também e começou esse nosso compromisso assim com o público, né? Eu comecei a fazer cinema com a CUFA, o Igor já tinha feito um documentário, né? Então aquilo ali acabou fazendo a gente fomentar ainda mais, né? Muitos de nós apaixonados por cinema. E uma coisa que foi muito importante foi esse boom da tecnologia, né? O acesso à tecnologia. Isso também contribuiu bastante, né? Eu posso dizer que o estudo, o boom da tecnologia e a necessidade da galera lá, que pode dizer que esses 3 elementos aí foram o que mais fortaleceu o Mate com Angu. Na verdade, o Mate com Angu é formado por 15 pessoas? É isso? Ou mais. A gente não tem esse número exato. 15 no mínimo. Porque a gente está entre 10 e 20. Vamos dar um chute aí de 15. E todos na coordenação, todos fazem parte, como é que é isso? Porque a gente não tem, assim, a gente não tem uma estrutura, não posso chamar nem de horizontal, né? É uma miscelânea mesmo, né? Às vezes eu me chamo de diretor, mas é mais por conta da minha função no cinema, né? Porque no Mate com Angu, o cara que projeta esse mês, o mês que vem ele está no bar. Cada um faz uma coisa. Exato. Textos também. É claro que uns acabam se identificando mais com uma função ou com outra, né? A curadoria, ela inicia coletivamente, né? Através do nosso mailing. A gente estipula um tema, né? Esse mês a gente vai falar sobre amor, por exemplo. E fica aquela discussão gigante lá por e-mail, né? Todo mundo fala, esse filme aqui remete ao amor, né? Por que não remete ao amor? Né? Aí a gente já procura uma banda que tem a ver com aquilo ali, ou um DJ. Então, a partir daquele tema, a gente faz aquela curadoria e não tem uma pessoa específica. Aí, ao longo do mês,
alguém acaba tendo que assumir aquilo ali para ir buscar os filmes, entrar em contato com os diretores, né? A gente sempre gosta que o diretor vá lá e participe também da festa, né? Porque não é uma festa. Então a gente sempre chama o diretor para ele vir para conhecer Caxias, quando a gente não conhece. Agora a gente também com o Mate, com esse tempo, aprendendo, a gente já tem, às vezes a gente consegue um transporte, então a gente para na Lapa, um ônibus, uma van, e traz uma galera para Caxias, depois traz volta para a Zona Sul, para Lapa. Então a gente está tentando interagir com essa galera. Então tem essa coisa também, a gente não quer mais só a gente ver. Agora não dá mais, a gente agora já faz o filme, já participa, já chama as outras pessoas para participar, virou uma coisa muito grande. E o critério para exibição de filme? Slow, como é que isso se dá? Vocês mesmos escolhem? A gente fica nessa coisa que a Cacau está falando, que é uma magnitude impressionante, porque são... Mas aí votação, assim, quem tem 15, 10? Não tem muito uma ordem, assim, a gente não decidiu como é que acontece, só que acontece. A gente vai vendo por afinidade, e pô, esse filme é bom, esse é vamos ver, aí manda o link, assiste, sempre acrescenta alguma coisa, tira um. Mas não é muito complicado não, na verdade, porque são cabeças diferentes, mas assim, a gente pensa sempre em fazer uma sessão que a gente chama de redonda. Então, tendo tema, tendo uma ideia meio de coluna vertebral, fica um pouco mais fácil, assim, entendeu? Bom, eu vou chamar para essa conversa agora a artista Arachane Jardim. Ele é um dos realizadores do segundo encontro de cultura popular e de teatro, que começou hoje em Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Arachane, como é que é essa questão do acesso à cultura aí na região do Rio Grande do Sul? A gente tem uma dificuldade, assim, porque a gente mora perto da capital, né? E então não é fomentado nada no município, né? Agora até tem alguma coisa andando, né? Mas tinha essa dificuldade. Aí muita gente que acabou fazendo teatro ou outra área artística acabou saindo daqui, né? Porque não tem incentivo, não tinha incentivo na cidade. Aí a gente, pensando nisso e aproximar também ao público, né, a essas questões, as necessidades que os artistas têm, a gente fazer esse diálogo e também com os apoiadores, intermediários assim como escolas, professores, né, a gente bolou isso, né, para fazer esse diálogo entre as partes, né, e a gente quer que favoreça a ter mais atividades e também que valorize, que tem um conhecimento que é técnico também, né? Mesmo que às vezes se diga um artista que seja popular, mas ele desenvolveu alguma coisa, ele fez um trabalho, né? E Arachane... tem a parte criativa, mas também tem a questão de dedicação, né? De dia a dia, de dedicar ali um tempo, né? E tudo. Com certeza. Tem uma questão muito importante que a gente vai começar até a falar mais disso aqui, que é a formação de público, né? Assim, ter público. Como é que vocês resolveram essa questão aí? Porque existe uma possibilidade de formação de plateia, de envolvimento dessa comunidade nos projetos. Como é que você resolveu essa questão aí no Rio Grande? Aqui é sempre uma luta dos artistas, né, e também da visibilidade que começa a ter, né, com o próprio trabalho, né. Aqui no nosso município sempre bastante difícil, né. Agora até a sociedade começa a olhar com outros olhos, né, mas ainda é muito pequeno e a luta da gente, né, é muito grande. A gente acaba, além de fazer o trabalho com a arte, a gente tem que se envolver com questão burocrática, correr atrás, assim, de um monte de coisa que acaba desgastando no próprio trabalho, mas se a gente se preocupa com o público, né, a gente faz essa mão, assim, mas bastante desgaste pro artista aqui, né. Arachane, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o encontro que vocês vão ter, acho que é até o próximo sábado. O que ele vai promover? Ele vai promover, assim, oficinas, workshops, né? Agora de manhã teve acrobacia em conjunto, né? Com a Dominique. Agora de tarde está tendo workshop de arte e pedagogia, com integração com a arte, né? Com a Helene Regina. Amanhã tem o Grupo Camaleão com teatro de bonecos, né? A águia quase virou galinha. E de tarde vai ter um workshop também de teatro de bonecos na sala de aula.
Tem História do Circo Sem Lona, né? O grupo de Canoas, que vem com a arte do palhaço, assim, né? Um espetáculo de rua com palhaço. Tem um workshop de tambor de supapo, né? O Dilermano de Freitas, ele é lá de Pelotas. Aí, lá como se originou lá, o instrumento veio com um protótipo da África, mas eles construíram até com couro de cavalo e tudo. Ele vai mostrar como faz originalmente, assim, né? Que tem um dos últimos mestres que constrói, ele é aluno dele. Então ele não quer que se perca, então ele vai estimular que um monte de gente comece a fabricar, né? E esse instrumento deveria ser um símbolo até do Rio Grande do Sul, porque com a história que ele tem, assim, né? Tem também a oficina de comicidade corpórea do palhaço, né? Com a Patrícia Sachê, espetáculo teatral de rua, né? Com Levanta Favela. Tem capoeira de Angola, né? Cultura popular de resistência, ontem e hoje, né? Com o grupo Africanamente. Tem a apresentação do grupo de Bumba Meu Boi de Encruzilhada do Sul, que é o único que tem nosso estado de Bumba Meu Boi, né? Tem o Zada Terreira, o Paulinho Pires, que toca serrote, assim, né? O serrote vira um instrumento, né? E tem o Elson Lemos, que é um ótimo poeta, assim, e músico. Tem o Patrick e a Denise, que são pessoas que fazem cultura musical na nossa cidade, né? Bom, então isso vai acontecer até o sábado, aí em Guaíba ou em Porto Alegre? Tudo em Guaíba, né? Tudo em Guaíba. A gente está descentralizando de Porto Alegre para ver o que rola. Aqui a gente tem quase 100 mil habitantes, né? E tem muitas cidades ao redor aqui, né? Então a gente quer ver que... Quer destrinchar. Que nem vocês, né, meninos? Tentando destrinchar um pouquinho dessa questão do cinema, levando um pouco para a Baixada Fluminense aqui. Exato. É isso? Exato. Que a gente teve uma época ali, né? O Slow puxou esse papo do ônibus, né? Esse negócio de botar um ônibus aqui na Cinelândia para levar a galera lá pro mate fez algumas sessões assim, dá 300 pessoas. A gente não tem nem como colocar todo mundo dentro do cineclube. Do mate. Isso aí foi uma coisa assim, deu um boom, né? Conseguiu, de certa forma, inverter esse fluxo, né? De 9 anos atrás, a gente ir para a capital procurar cultura. Foi um maior prazer receber a galera da capital procurando a cultura lá em Caxias também. O que vocês acharam do que o Alexandre falou, que ele continua na linha com a gente? Quer dizer, sobre essa possibilidade também de promover encontros, desses eventos que acabam disseminando um pouco a cultura popular, do teatro, que ele falou que vai ter palhaço, enfim. É importantíssimo, né? Porque a gente vive numa sociedade que às vezes a gente precisa ter outras formas de visão artística. Porque senão a gente fica muito condensado a ter o que se passa no momento. Isso é legal. A gente quer decidir o que a gente acha legal ou não. A gente gosta de ver filme, mas também a gente funciona na Lira de Ouro, que é uma escola de música, uma associação artística em Caxias de Resistência. Então, além da gente estar lá fazendo cineclube, o MAT tem pessoas dentro da Lira de Ouro que também estão fazendo oficina de vídeo, de cinema, de música, de várias coisas que a gente faz lá também para dar continuidade. A gente sempre tem uma banda, tem uma coisa de teatro, de poesia, sempre tem essa galera lá. Para poder fomentar isso, Para né? poder não ficar só aquela coisa meio quadrada, assim. Entendeu? Bom, Alexandre, eu queria te dar um beijinho, dar tchau para você, desejar sucesso no evento até sábado, que você possa ir fazer um belo trabalho junto com seus parceiros, amigos dessa disseminação da cultura popular que é tão importante aqui no Brasil. Tá bom? Tá bom, obrigado. Obrigada também a você pela participação aqui no Conexão. Meninos, eu quero voltar aqui ao assunto do cineclubismo, perguntando para vocês o que caracteriza um cineclube. Quer dizer, ser um lugar sem fins lucrativos, um lugar de debate, como é que a gente pode caracterizar um cineclube? Acho que essa resposta hoje, essa resposta não tem mais como amarrar. Para mim, um cineclube é quando um grupo de pessoas se reúnem, não precisa necessariamente ser sócios, e eles vão fazer cinema. Fazer cinema, eu digo, principalmente no sentido de assistir, mas também de discutir, e produzir. Talvez até produzir filmes. Vocês produzem? Nós começamos com essa coisa de assistir filme, só que é como o Slow falou, né? Instantaneamente
a gente viu, não, por que a gente vai só pegar o conteúdo dos outros que a gente gosta? Isso é um pouco egoísta, né? E tudo que a gente está aprendendo aqui na Baixada, a gente também não vai mostrar isso para o mundo? Então, a partir, acho que de 2002, mais ou menos 2003, a gente começou também a produzir esses filmes, né? Hoje aí tem, tipo, 8 curta-metragens meu, tem um longa-metragem que é o 5 vezes Favela, tem o Lá no Fim do Mundo, Acorda, Queimado, Hello Morto, a gente tem mais de 20 filmes também. A gente tem um trechinho de um filme chamado Vento Forte do Levante, que é sobre o poeta Solano Trindade, do cineasta Rodrigo Dutra, que ele foi lançado numa sessão especial lá no Mate Pangu. Eu queria mostrar um pouquinho, roda aí, Pierre, para a gente poder assistir esse trechinho. Salve a todos que amam a vida, sem ter medo da morte. A todos que amam a liberdade, sem medo de prisões e fuzilamentos. Porque a história continua devagar e sempre. Como diz um negro velho, meu vizinho, Solano Trindade. Vem para homenagear o poeta do povo, Solano Trindade, o artista popular. Vem os jogos sambalenço, frevo e maracatu, esquentando a noite fria lá das terras do Imbu. Vem os jogos sambalenço, frevo e maracatu, esquentando a noite fria lá das terras do Imbu. Foi em Caxias, lá no Rio, onde tudo começou. Em Caxias, alheia a tantas misérias, alheia a tantas coisas boas, alheia a folia de reis, escola de samba, né? O campo de futebol. Meu pai jogou, eu vi meu pai jogar futebol uma vez, foi uma coisa até muito engraçada. Todo mundo dava bola para ele chutar, ele fazer gol. Foi a primeira vez que eu vi meu pai ter assim, uma descontração fora das atividades normais dele. Foi um negócio assim sensacional. No quintal da gente em Caxias. Onde era? Era a antiga rua Itacolomi, que hoje é Carbal Chutos, ali entre Itatiaia e Vila São Luís. A gente pesquisa do próprio povo e devolve ao povo. Quer dizer, ao povo. Meninos, quando acaba de exibir um filme como esse, o que vocês fazem? Há sempre um debate, uma discussão? Vocês chamam os diretores do filme? O Rodrigo, por exemplo, foi lá discutir. Como é que é isso? A gente procura evitar essa coisa meio formal assim, né, de cadeira, de mesa para o debate, né? Os debates do Mate Pangu acontecem em pé e sob o som do DJ. Tradicionalmente, né, acabou a sessão dos filmes, né, o próprio público pega os bancos, arrasta para os cantos, o DJ entra e começa a música e o debate acontece, né, mais afastado no bar ali, né, tomando a cerveja. E no caso, quando a gente consegue levar os diretores, né, que é meta toda exibição ter pelo menos um diretor, né, como é o caso... O Rodrigo não conta porque o Rodrigo é praticamente Mate Pangu. Ele é como se fosse Mate Pangu também, né? O diretor apresenta o filme, né, e depois ele fica lá. Eu acho isso bem mais bacana, né, que o público tem a oportunidade não só de confrontar ele, mas também de ir lá, apertar a mão, dar um tapinha nas costas, né? Tem um vídeo de vocês no YouTube que fala uma coisa muito interessante, que diz o seguinte: um dos integrantes do Mate falando que sempre vocês tentam colocar um diretor, porque a experiência para o diretor é uma experiência inédita. Porque colocar o filme, exibir o filme no Mate Pangu é algo que nenhum outro cineclube vai dar. O que é isso? Muita gente lançou lá, faz questão de lançar lá. Por quê? O que tem o Mate Pangu? Porque é o Mate Pangu. Só indo lá. Pois é uma maneira diferente, quer dizer, está aberto, né, para qualquer tipo de opinião. Exatamente. O que é isso, assim, que move isso que o Cacau falou, nós não temos a coisa especificada, assim, nós fazemos assim, nós fazemos de acordo com a nossa emoção. A emoção diz que tem que ir num bar e conversar, sim, tinha que ir num lugar mais isolado, sim, ficar todo mundo junto, sim. Então, as pessoas querem ver a reação das pessoas lá. Porque o público do Mate Pangu não é mais o mesmo público. Sempre tem gente nova. Eu nunca conheço todo mundo. Sempre tem uma galera que eu nunca vi. E eu estou há muitos anos indo lá, assim como todo mundo. Então,
pro diretor, ele tem a chance de ver o filme dele para uma galera que ele conhece, uma galera que ele não conhece. E também, assim, a gente fala de cineclube hoje, onde mais poderia exibir um filme, um curta-metragem do Solano Trindade? Por exemplo, a gente estava falando desse dia do lançamento, a cidade de Caxias não fez nenhum tipo de movimento de comemoração à data especial do Solano. E o filme é belíssimo, né? Nós O que documentário fizemos é uma maravilhoso. sessão especial, sem o apoio de nada, para poder lembrar as pessoas que existiu na cidade, morou, fez parte, movimentou muito a cidade de Solano Trindade, que é conhecido no mundo inteiro como o grande poeta que é. O poeta do povo. Isso é o Cineclube, porque hoje, oficialmente, a Cine, todo mundo diz que na Baixada não tem mais Cineclube. Quem ouve isso meio assim na primeira audição, fala assim, pô, mas os caras tão poderosos. Não, é porque lá tem mais cineclube, porque lá tem menos cinema. Belford Roxo, que é um município com prefeitura, com tudo, não tem um cinema sequer. Então tem cineclube, então nós temos que fazer Mas isso falando, o cineclube acaba sendo um espaço de democratização da cultura. Exatamente. Por isso que as pessoas querem fazer lá, por isso que as pessoas querem passar o filme lá, por isso que o diretor quer ir. Porque a gente está democratizando material que não seria democratizado em outras mídias mesmo, ele tem certeza disso. E certamente na sala de cinema ele não teria essa repercussão que vai ter no Mate Não teria, porque também essa coisa do quadradismo, né? Muita gente não vai fazer uma pergunta, tem vergonha de fazer às vezes num debate. Mas lá não, tomando a cerveja junto, apertando a mão, o cara faz a pergunta que ele não tinha coragem de fazer. A crítica, o elogio. Porque tem isso, ninguém é obrigado a falar, a saber falar, a gostar de falar. Então a gente pensa nisso. Então o cara está lá no meio, está solto nos leões. E esse cara que está no meio, que é o diretor, ele acaba tendo contato com esse público que vai lá para o Mate. Que público é esse? Zona Sul, Zona Norte, enfim, fora do Rio? Que público hoje que vai no Mate Congu? Mudou nesses 9 anos de lá para cá? Isso aí muda toda hora, né? Porque a gente não tem um público assim específico de cinéfilo, né? A gente passa os filmes, a gente passa muita novidade, né? Porque a maioria de nós realiza filmes, então estamos sempre viajando para festivais e estamos conhecendo diretores novos também, estamos sempre trazendo novidade. Então tem essa galera que está atrás desses filmes. E tem uma galera que está saindo da faculdade, está saindo do ensino médio e vai passar por lá. E tem gente também que vai lá só para zoar também, só para atrapalhar a sessão dos outros. E essa galera é muito bem-vinda, entendeu? Esse fomento, essa coisa lá, por isso que a gente faz questão de ter sempre um DJ, uma roda de poesia, um palhaço se apresentando, porque a gente é um cineclube, mas nossa função única não é o filme. O filme é o carro-chefe. Pode dizer assim que 80% são os filmes que a gente passa. Mas tem aquela coisa ali a interação ali que é coisa da pele mesmo, né? De estar todo mundo ali juntinho. E o bar em frente que bota as maquininhas de música que atrapalha a nossa sessão também, a gente também interage. Às vezes mixa com o filme, né? Às vezes a música é a trilha do filme. A gente passou aquela história da música. A gente passou Deus e o Diabo na Terra do Sol lá, aí o cara tá lá no meio do deserto, né? Porra, um silêncio danado. Aí lá no bar tá... We are the world. Aí quer dizer, todo mundo completamente entregue ali. Esse espaço acaba sendo espaço para outras manifestações culturais? Sim, sim. Além do cinema? Com certeza. É o que a gente tenta sempre fazer cada vez mais, assim, trazer outras pessoas, outras artes, outras... Lá é um lugar que a gente está falando de Caxias. É muito difícil fazer o que a gente faz, a gente sabe disso. O apoio é mínimo, então se a gente fizesse só o que a gente gosta, seria muito egoísta, né? No começo até era, mas agora a gente quer abrir, sim, é um espaço aberto. Quantas vezes no Mate Congu já teve MC de funk, já teve banda de rock and roll, já teve forró. Acho que todos os ritmos que eu conheço, reggae já teve, rock, punk, todos já tocaram lá. E já teve palhaço, malabares, gente cuspindo fogo, esquete teatral maravilhosas. E uma outra coisa que eu ia perguntar, como vocês estão realizando, o espaço também acaba sendo uma escola. Vocês passam esse conhecimento de realizadores também? Não, sempre teve esse clima também de a galera que está chegando nova quer fazer um filme. A gente tinha um slogan que era vamos fazer um filme. A gente botava isso no cartaz lá e olhava assim, o que é isso? Vamos fazer um filme. Vamos lá ver o que é isso. Só que agora, dia 10 de setembro, essa coisa informal, né, de passar o conhecimento do audiovisual vai virar coisa formal, né? Que a gente, dia 10 de setembro, a gente está com uma oficina mesmo para 30 pessoas de cinema,
que nós vamos dar aula lá e vamos chamar outros diretores também. Dar aula não gosto muito dessa palavra. Nós vamos discutir cinema lá, aprender também lá com os alunos, né? E essa coisa tende a crescer, né? Tende a crescer, que é uma coisa que hoje não está só em Caxias, né? Toda a Baixada, esse negócio de ter cineclube em cada lugar. Domingo eu fui em Belfor Roxo. Tem já um movimento dos cineclubes, do Conselho, da Confederação Nacional dos Cineclubes Brasileiros, tem a Federação Internacional, que inclusive está linkada à Confederação. Eu acho que o cineclubismo no Brasil só está crescendo. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu adorei conversar com vocês. Prometo dar um pulo lá no Mate Congu. E você de casa, se quiser participar, pode conhecer Mate Congu no YouTube. Você encontra bastante coisa interessante. Fique agora com Estação Saúde. E a gente volta amanhã às 14h30. Até já. A seguir, Estação Saúde.